Você acredita que tem lembrança que a gente carrega até o último suspiro? Pois eu tenho. A minha é o som de um portão fechando e uma voz dizendo: "Agora você é propriedade do colégio, minha filha." Aquilo me quebrou por dentro de um jeito que o tempo nunca consertou. Faz 60 e tantos anos e ainda assim às vezes acordo suando, achando que tô lá dentro, ajoelhada no chão frio, rezando para um Deus que fingia estar surdo. Meu nome é Maria das Dores Almeida, mas naquele tempo todo mundo me chamava de Mariazinha. Hoje eu tenho 86 anos, moro aqui mesmo, em Monte Alto, interior de São Paulo, e carrego no peito mais lembrança do que saúde. A cabeça ainda funciona, graças a Deus, ou talvez seja castigo, porque lembrar demais também é uma forma de doer. Eu nasci e cresci num pedaço de chão que nem nome direito tinha, só estrada de terra, um riozinho raso e cheiro de café torrando nos fogões de lenha. Meu pai, seu Joaquim, vivia encurvado no roçado, mãos rachadas, o corpo queimado de sol e fé. Minha mãe, Dona Efigênia, costurava para fora, fazia a barra de calça, remendo de lençol e ainda dava conta de rezar o terço todo o fim de tarde. Eu era a mais nova de 6 filhos e também a mais sonhadora, segundo ela. Diziam que eu tinha a cabeça na lua porque gostava de ler as bulas dos remédios e inventar que eram histórias de rainha. Naquela época, a menina pobre do interior nascia sabendo o tamanho do próprio destino. Casar cedo, ter filho e calar. Mas eu não. Eu queria estudar. Achava bonito ver as professoras da cidade andando de saia comprida, cabelo preso e livro debaixo do braço. Elas tinham postura de quem sabia de coisas que o resto do mundo ignorava. Um dia disse para minha mãe que queria ser professora também. Ela riu e respondeu: "Professora, minha filha, isso é coisa para moça de família grande." Mas eu insisti, como quem sonha sem pedir licença. A vida era simples e dura. A gente plantava o que comia e rezava para a praga não vir. No domingo, todo mundo se arrumava para a missa. Eu gostava da igreja porque tinha cheiro de sabão e cera de vela. E também porque lá, por um tempinho, todo mundo parecia igual. Pobre, rico, criança, velho, ajoelhado. Ninguém se mede por dinheiro. Foi num desses domingos que o destino resolveu brincar com a gente. Depois da missa, uma mulher apareceu na porta da igreja. Bonita de um jeito que eu nunca tinha visto. Vestido azul, sapato de salto, colar brilhando no pescoço. Falava baixo e sorria muito. Disse que era da Fundação Santa Cecília, um colégio de moças na capital, e que estavam oferecendo bolsas de estudo para meninas aplicadas e de boa conduta. Eu me lembro do barulho que fez no peito do meu pai quando ela disse de graça. Ele até tirou o chapéu como se estivesse diante de um milagre. A mulher tinha um jeito convincente, dessas que sabem escolher as palavras certas para quem tem pouco. Falava de um lugar bonito, cheio de oportunidades, onde as meninas aprendiam francês, piano e boas maneiras. Diz que as alunas com destaque conseguiam trabalho na cidade grande, em casas de família importante ou como secretárias. Minha mãe, com as mãos trêmulas de emoção, perguntou se precisava pagar alguma coisa. A mulher respondeu sorrindo: "Só a confiança, Dona Efigênia. O resto é por conta da caridade." Naquela noite, a casa ficou acesa até tarde. Meu pai calculando como ia ser sem eu ajudar na roça. Minha mãe costurando um vestido novo com os retalhos que tinha guardado há anos. Ela dizia que filha estudada é orgulho de mãe. E eu, deitada na cama de tábuas, olhava para o teto e imaginava prédios altos, livros, gente falando difícil. Parecia que a vida finalmente ia mudar. Uns dias depois, a tal mulher voltou, agora com 2 homens de terno e um monte de papel debaixo do braço. Disse que precisava da assinatura do responsável legal. Meu pai, meio desconfiado, perguntou o que estava escrito. Ela respondeu que era só autorização de viagem e estadia. Mas quando ele hesitou, um dos homens falou: "O senhor quer o bem da sua filha, não quer? Isso aqui é o futuro." E o futuro, naquela época, era a palavra que deixava qualquer pobre desarmado. Meu pai assinou. Eu me lembro da caneta tremendo na mão dele. A mulher sorriu, recolheu o papel
e me entregou uma pequena cruz dourada com as iniciais do colégio. Disse: "Agora você é uma das nossas meninas de ouro." Na hora, eu quase chorei de alegria. Menina de ouro soava bonito, parecia nome de novela de rádio. Mal sabia eu o peso que essa expressão ia carregar depois. Passamos o resto da semana arrumando minhas coisas. Não tinha muito o que levar. Um vestido azul que minha mãe reformou, um caderno novo, o terço dela e uma foto da família que meu irmão tirou com uma máquina emprestada. O trem passaria em Jaboticabal e de lá o caminhão da instituição levaria as alunas para a capital. Eu ia com mais 3 meninas da região, todas felizes, todas acreditando que o mundo ia começar dali para frente. Na véspera da viagem, minha mãe me acordou antes do sol nascer. Sentamos na beira da cama e ela penteou meu cabelo devagar, do jeitinho que fazia quando eu era pequena. Diz que quando eu sentisse saudade, era para segurar o terço e rezar. E se tiver medo, fala com Nossa Senhora. Ela sempre escuta as meninas boas. Eu balancei a cabeça sem saber o que responder. Tinha medo, mas achava que era só nervosismo. Meu pai me levou até o ponto de partida com o chapéu na mão. O sol mal tinha saído e o chão ainda estava úmido de orvalho. Quando o caminhão chegou, a mulher do colégio desceu primeiro, impecável, com o mesmo sorriso. Cumprimentou todos os pais e mandou a gente subir. Meu pai me abraçou forte, daqueles abraços que apertam mais o coração do que o corpo. Senti o cheiro de suor e terra dele e quis guardar para sempre. Estuda, minha filha. Mostra para esse povo que pobre também tem cabeça boa. E eu prometi. Prometi como quem acredita de verdade que a vida é justa. Subi do caminhão com o coração batendo no pescoço. Olhei para trás e vi minha mãe chorando baixinho, enxugando as lágrimas com o avental. A mulher elegante colocou a mão no meu ombro e disse: "Sorria, menina. Sua nova vida começa agora." O motor ligou, a poeira subiu e a estrada se abriu na frente feito promessa. Eu olhava pela janelinha e via os campos ficando pequenos, a casa sumindo, meu pai virando um pontinho de chapéu no meio da plantação. A vida que eu conhecia ficou para trás. Dentro do caminhão, as outras meninas cochichavam empolgadas, falando das roupas novas que iam ganhar, das aulas de piano, das cartas que iam mandar para os pais. Eu também sorria, mas sentia um peso estranho, um aperto que não sabia explicar. Talvez fosse só saudade, talvez fosse aviso. E foi assim que eu deixei minha terra, com um vestido simples, um caderno vazio e o terço da minha mãe no bolso. Era pouco para uma vida nova, mas o suficiente para acreditar que o mundo, enfim, ia ser bom comigo. A viagem foi longa, mais do que eu podia imaginar. O caminhão balançava tanto que a gente parecia um monte de batata dentro de saco. A mulher elegante, que agora eu sabia que se chamava Madre Clarice, ia sentada na frente, de costas retas e olhar de quem mandava no mundo. Nós, as meninas, íamos atrás, espremidas, com cheiro de poeira e sonho misturado. A estrada parecia não acabar nunca. O sol batia no rosto e queimava, mas ninguém reclamava. Todas estavam ocupadas demais imaginando o colégio, os quartos, os cadernos, as aulas. No caminho, passamos por cidades que eu nunca tinha ouvido falar. O barulho dos carros, das buzinas, o tamanho dos prédios, tudo era grande demais. Eu me sentia pequena, como se tivesse saído de um desenho e caído num filme. A cada parada, uma das meninas perguntava quanto faltava. A madre respondia sempre o mesmo. Estamos chegando ao lugar onde meninas se transformam em damas de Deus. Soava bonito e perigoso, de algum jeito. Quando o caminhão parou, já era fim de tarde. O céu estava pintado de um laranja triste. Foi a primeira vez que vi o portão de ferro, alto, pesado, com as iniciais do colégio em letras douradas. Colégio Santa Cecília, Fundação das Meninas de Ouro. O nome reluzia sob o sol e, por um instante, me deu orgulho de estar ali. Mas o orgulho durou pouco. Assim que descemos, 2 homens vestidos de preto empurraram o portão e ele se fechou atrás da gente com um estalo que me gelou o sangue. O som era igual a uma sentença.
O pátio era limpo demais. O chão brilhava. As janelas tinham cortinas brancas que tremulavam com o vento. Tudo parecia bonito, mas sem vida. Nenhum riso, nenhuma voz. Só o canto de uns pássaros lá longe e o barulho do ferro ainda vibrando no ouvido. Uma mulher apareceu logo, de hábito preto e rosto sério. Os olhos dela eram pequenos e duros, daqueles que enxergam até o que a gente não quer mostrar. Ela mandou a gente formar fila e disse: "Sejam bem-vindas ao lar da pureza. Aqui, quem obedece é abençoada. Quem mente, apodrece." Ninguém respondeu. Eu olhei para o lado e vi uma das meninas, a mais nova, começar a chorar baixinho. A freira se aproximou, passou a mão no cabelo dela e disse num tom calmo demais: "Lágrima é sinal de fraqueza. E fraqueza, minha filha, o senhor não tolera." Depois, apontou para uma porta lateral e mandou a gente entrar. O corredor cheirava a sabão e incenso. À medida que andávamos, o som dos nossos passos ecoava nas paredes lisas. Tinha crucifixo em cada canto e retratos de santos que pareciam nos observar. Eu nunca tinha sentido tanto medo de coisa sagrada. Levadas para uma sala grande, fomos mandadas sentar em bancos de madeira. Uma freira menor, de óculos e voz fina, veio com uma caixa na mão. Dentro dela, tesouras. Eu achei que fosse para cortar tecido. Engano meu. "Aqui não há vaidade", ela disse, abrindo a tampa da caixa. "O cabelo é a serpente do pecado." Uma por uma, ela foi chamando as meninas e cortando os cabelos rente, deixando o chão coberto de fios. O som das tesouras era o som da vergonha. Quando chegou minha vez, segurei o terço que minha mãe me deu e pedi para Nossa Senhora me dar força. A freira puxou meu cabelo e disse: "Quem veio do barro precisa lembrar de onde veio." Quando terminou, botou o terço na palma da minha mão e sussurrou: "Guarde isso, mas não mostra a ninguém. Aqui, a fé é propriedade da casa." As meninas choravam baixinho. Eu olhei para o espelho que havia no canto da sala e não me reconheci. Parecia outra pessoa, com o pescoço nu, o rosto pequeno e os olhos arregalados. Logo depois veio o banho, em fila, com água fria e sabão grosso. As freiras observavam tudo, mandando a gente se apressar, rezar enquanto lavava o corpo. Diziam que o banho era purificação. Eu só sentia frio e vergonha. Vestiram a gente com uniformes iguais, saia comprida, blusa branca com o símbolo do colégio bordado e sapatos que machucavam o calcanhar. Aí nos levaram para o refeitório. A comida era pouca, arroz branco, feijão ralo e uma fatia de pão. Nenhuma conversa era permitida. Uma freira lia passagens da Bíblia enquanto a gente comia. "O silêncio é a linguagem da obediência", ela dizia. Depois do jantar, fomos levadas ao dormitório. Fileiras de camas de ferro, cobertores finos e uma cruz enorme pendurada no centro da parede. A freira mais velha entrou carregando um livro pesado. Disse que toda noite haveria orações obrigatórias. Aqui, cada palavra que sobe ao céu é ouvida por quem precisa vigiar vocês. Ficamos ajoelhadas por quase 1 hora, repetindo ladainhas que eu nunca tinha ouvido. O joelho doía, o corpo pedia descanso, mas ninguém ousava levantar. Quando enfim mandaram deitar, as luzes foram apagadas, e só o som dos passos das freiras no corredor quebrava o silêncio. Passos firmes, arrastados, como se elas estivessem contando quantas ainda respiravam ali dentro. Tentei dormir, mas o travesseiro cheirava a mofo e a saudade. Pensei na minha mãe, nas mãos dela costurando o vestido que agora estava pendurado no armário do colégio. Pensei no meu pai e me deu vontade de correr para casa. Mas o portão de ferro ainda ecoava na cabeça. Eu sabia que ele não abriria para mim. Lá fora, começou a chover. O som das gotas no telhado se misturava ao barulho dos passos metálicos que vinham de algum lugar do andar de cima. Um som ritmado, pesado, como se alguém andasse com botas. Olhei para as outras camas. Algumas meninas dormiam, outras fingiam. Eu fiquei quieta, com o terço escondido debaixo do travesseiro. Quando o sino tocou para apagar as luzes de vez, uma voz ecoou pelo corredor, vinda de um alto-falante preso na parede. "Aqui, Deus vê tudo." E eu
encolhida na cama, sem entender se aquilo era promessa ou ameaça, fechei os olhos e rezei baixinho para que ele me visse de verdade. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. No primeiro dia de aula, eu acordei com o som de um sino seco, estalando no corredor. Eram 5 da manhã. O quarto ainda cheirava a mofo e a cabelo cortado. Ninguém falava. A gente se levantava quase por instinto, como se o medo fosse quem empurrava as pernas para fora da cama. As freiras vinham uma a uma, vistoriando as camas, passando o dedo no lençol, no chão, nos armários. Uma delas encontrou um botão solto no uniforme de uma menina nova e disse com a voz fina: "Desleixo é primo do pecado?" A menina tentou se explicar, mas foi mandada ajoelhar no milho no canto do dormitório. A primeira punição do dia, antes do café. Assim era ali. Tudo tinha regra. E cada regra vinha com castigo esperando na esquina. A aula começava com oração. Não uma oração qualquer. Era quase um juramento. A freira mestra fazia a gente repetir frases como: obediência à luz, dúvida é treva. A mulher pura é aquela que cala e serve. A honra está na postura. Depois disso não vinha português, nem matemática, nem geografia. O que chamavam de ensino era outra coisa. As primeiras lições foram sobre como se sentar com elegância, como cruzar as pernas sem parecer vulgar, como manter o olhar abaixado na presença de superiores. Tinha aula de postura com livros na cabeça, de dicção para falar baixo, com delicadeza. Até os sorrisos tinham hora certa. Rir sem controle é coisa de moça perdida, dizia a Madre Clarice. Depois vieram as aulas de canto, canções suaves, religiosas, cheias de palavras bonitas. A melodia era doce, mas a letra enfiava a culpa pela boca da gente. Uma delas dizia: meu corpo é do alto, minha alma do Senhor. Silêncio é minha veste, obediência é meu sabor. Até hoje lembro desse trecho como uma farpa enfiada no ouvido. Na terceira semana, nos levaram para uma sala que chamavam de apresentação. Era um cômodo amplo com cortinas pesadas e um espelho gigante na parede. Ali, a freira chamada Irmã Judite nos ensinava como agradar os visitantes. Essa era a palavra que usavam, agradar. Quando um benfeitor chega, vocês devem baixar a cabeça, sorrir e agradecer. Ele está aqui por caridade, é como um anjo doador, disse ela. Nessa hora, uma das meninas, chamada Teresa, perguntou se a gente ia cantar para eles. A freira se aproximou e respondeu com um tapa no rosto dela. Perguntar é desrespeito. Aqui vocês ouvem e fazem. Teresa ficou com o rosto marcado o resto do dia. Ninguém falou com ela, nem as outras meninas. Era a regra não se aproximar de quem estava em momento de correção. Aquilo me doía mais do que o tapa, a solidão que vinha depois do erro. As cartas que a gente escrevia para os pais só podiam ser entregues depois de passarem pelas mãos da diretora. Ela lia tudo, cruzava palavras com caneta vermelha, cortava frases. Uma vez escrevi que sentia saudade da comida da minha mãe. A carta voltou com um risco grosso e um bilhete. Anote: ingratidão é veneno, reescreva com louvor. Mandei uma nova dizendo que o feijão era delicioso e que eu estava aprendendo francês. Eu mal sabia dizer bonjour, mas aprendi que mentir era menos doloroso que ajoelhar no milho por 3 horas. Meu pai escreveu de volta dizendo que sentia orgulho, que eu era a luz da casa. Eu chorei a carta inteira, mas escondido, em silêncio. Chorar era proibido. Menina que chora demais é chamada para orientação especial. E ninguém volta igual da tal orientação. Com o tempo, as aulas viraram uma rotina sem sentido. A gente andava em fila, com os olhos baixos, a voz presa, o pensamento fugindo sempre que podia. A irmã Judite dizia que moça direita não questiona. Quem pergunta, peca.
Quem pensa demais se perde. Era essa a filosofia da casa. Tinha dias que eu olhava pela janela da sala de canto e via o jardim lá fora. As flores todas simétricas, aparadas, como se tivessem medo de crescer torto. Ali tudo era podado: cabelo, pensamento, sonho. Um dia, durante a hora do descanso, uma menina chamada Dalva disse que queria voltar para casa. Falou baixinho, enquanto limpava o chão com um pano grosso. A freira ouviu. No mesmo instante, chamou Dalva e a levou pela porta dos fundos. A gente nunca mais viu ela. Disseram que a menina estava doente e foi levada para o retiro. Mas ninguém acreditava. Todo mundo sabia que ali doença era desculpa. Sumir era castigo. E esquecer era obrigação. Depois disso, ficou claro. Ali dentro, querer sair era crime. Pensar em casa era desvio. Falar demais era pecado. A gente só era livre nos sonhos. E até eles começavam a doer. Comecei a entender que aquele colégio era um teatro. Um palco montado com disciplina, silêncio e cruzes nas paredes. A gente era o elenco, ensaiado, podado, moldado. E a plateia? Bem, essa só aparecia à noite. Mas disso eu ainda ia descobrir aos poucos. Bem aos poucos. A primeira vez que ouvi falar nos tais benfeitores foi numa quarta-feira seca, daquelas que o sol parece queimar a alma. A Madre Clarice entrou na sala com um papel dobrado na mão e anunciou com o tom de quem lê a lista dos eleitos para o céu. Hoje, as alunas Maria das Dores, Helenice e Jerusa participarão do jantar beneficente dos nossos mantenedores. Se apresentem na sala de preparação às 18 em ponto, sem atraso. A sala ficou em silêncio. Ninguém olhou para ninguém. Só o som da voz da madre continuava ecoando nas paredes. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Jantar beneficente. Era assim que chamavam, mas ninguém explicava o que acontecia nesses jantares. As meninas que já tinham ido voltavam diferentes. Umas ficavam caladas por dias. Outras rezavam compulsivamente, como se estivessem tentando arrancar alguma coisa do corpo só com as palavras. Às 6, pontualmente, fui levada para a sala de preparação. Uma freira que eu nunca tinha visto me esperava com uma caixa nas mãos. Abriu sem dizer palavra. Lá dentro, roupas que não pareciam roupa de colégio. Um vestido justo, vermelho escuro, de tecido brilhante. Sapato de salto. Brinco de pedra. Ela me mandou vestir. Rápido, não temos tempo para sentimentalismo, disse. Quando me olhei no espelho, não me reconheci. Era como se tivessem colocado a minha pele num corpo que não era meu. A maquiagem era pesada, a boca pintada de vermelho, os olhos escuros, o cabelo penteado com força. A freira borrifou perfume no meu pescoço, um cheiro doce que dava enjoo. Os benfeitores gostam desse, ela disse, como quem recomenda um veneno leve. A sala onde nos colocaram antes de sair era gelada. Helenice tremia, mas não pelo frio. Jerusa tinha os olhos perdidos no chão. Nenhuma palavra foi dita. O carro chegou pelos fundos. Um homem grande, de terno claro e rosto fechado, abriu a porta. Vamos, meninas, se comportem. Durante o caminho, tentei imaginar que tipo de jantar era aquele. Me apeguei na ideia de que seria como nos livros, com velas e música, que era apenas um evento de caridade, como diziam. Mas quando chegamos ao lugar, uma casa imensa, com janelas altas e cortinas grossas, eu senti o cheiro do erro antes mesmo de entrar. Tinha algo no ar, um silêncio estranho, de coisa errada escondida debaixo de tapete caro. Lá dentro, fomos recebidas por homens sorridentes demais, todos bem vestidos, com olhos que não piscavam. Falaram pouco. Ofereceram bebidas que não aceitei. Nos sentaram em sofás, um de cada lado da sala. A freira que veio conosco ficou de pé no canto, com o terço na mão, olhando tudo sem expressão, como se aquilo fosse missa. Um dos homens se aproximou de mim. Você é a Mariazinha, a menina do interior? Que gracinha! Sorri por obrigação. Não respondi.
a boca seca, as mãos suando dentro do colo. Ele tocou meu rosto com o dorso dos dedos. O anel dele era frio e pesado. Está nervosa? Fique tranquila. Vamos conversar. Só conversar. Mas os olhos dele não diziam conversa. Diziam posse. Depois daquilo, tudo fica embaçado. Eu só lembro do som do relógio de parede. Tic-tac, tic-tac. Do gosto do batom se misturando com enjoo. Do aperto no braço. Do cheiro de perfume barato invadindo o nariz. E de um pensamento martelando. É isso que eles chamam de benção. Quando voltamos, já era madrugada. O carro entrou novamente pelos fundos. As luzes do colégio estavam apagadas. Só uma freira nos esperava com uma lanterna. Ninguém falou nada. Jerusa vomitou antes de entrar no dormitório. Helenice andava como se os ossos tivessem se soltado. Eu fui direto para minha cama, sem tirar o vestido. O salto na mão, o rosto suado, a maquiagem borrada. Sentei e fiquei olhando o terço escondido debaixo do travesseiro. Quis rezar, mas não consegui. Era como se as palavras tivessem medo de sair. Naquela noite, antes de fechar os olhos, ouvi. Do andar de cima vinham sons abafados. Primeiro passos, depois um choro, depois o som de uma porta batendo. As freiras andavam de um lado para o outro. A madrugada parecia não acabar. E foi ali mesmo, sentada naquela cama dura, vestida com a roupa que escolheram para mim, com a maquiagem que não pedi, que eu entendi. As bênçãos daquele lugar tinham um cheiro de perfume barato e um gosto que não saía da garganta. Na última semana do mês, o clima no colégio mudava. Era como se alguém abrisse as janelas por dentro. A tensão baixava, os castigos diminuíam, as freiras sorriam mais, ou fingiam melhor. As roupas eram trocadas por uniformes novos, os cabelos penteados com cuidado, a comida temperada de um jeito que não se via nos outros dias. Até as orações ganhavam um tom mais suave. A visita dos pais era anunciada com antecedência, mas só para algumas. Nem todas tinham autorização de receber a família. Só as que se comportavam como filhas da casa. O restante ficava trancada no dormitório, em silêncio, ouvindo o som do riso das outras vindo do pátio. A primeira vez que vi meus pais depois de entrar naquele colégio foi num domingo nublado. Madrugamos em jejum para ensaiar a recepção. Uma freira chamada Irmã Beatriz passou a manhã treinando o que devíamos dizer. Agradeçam, sorrindo. Digam que estão aprendendo muito, que estão felizes, que o colégio é uma bênção. E se eles perguntarem sobre as aulas? Digam que estão tendo aulas de francês, latim, piano e religião. Repitam isso até decorar. A comida foi preparada pelas meninas da cozinha. Arroz soltinho, carne assada, pão fresco, doce de leite. Tinha até suco de laranja. Tudo colocado numa mesa longa, sob a parreira do pátio central, que só era aberta nesses dias. A diretora, Madre Clarice, apareceu com um vestido claro e perfume discreto. Usava um terço dourado pendurado no pescoço e um sorriso calculado. Hoje é dia de mostrar gratidão. Não me decepcionem, ela disse. Ficamos perfiladas, como soldados em desfile. Quando os portões se abriram, as famílias entraram uma a uma, com passos tímidos, olhos curiosos e esperança brilhando. Meu pai usava a camisa que a minha mãe costurou para ele no ano anterior, engomada, limpa. A mão dele tremia ao segurar o boné. Minha mãe veio com um vestido florido, simples, e os olhos marejados de saudade. Mariazinha, minha filha. A voz dela saiu apertada. Eu sorri largo. Abracei os dois com força, mas segurei o corpo para não tremer. Tô tão feliz aqui, mãe. É tudo lindo. Tô aprendendo tanta coisa. Eles sorriram também. Acreditaram, ou quiseram acreditar. Meu pai passou a mão no meu rosto, como fazia quando eu era pequena. Você tá mais moça, mais firme. Tá se alimentando bem? Tô sim, pai. Tem feijão todo dia, pão, leite, fruta? Mentira. Mas era mentira que doía menos que a verdade. A Madre Clarice veio até nós com ares de anfitriã. Senhor Joaquim, Dona Efigênia, é um prazer tê-los aqui. Maria das Dores é uma das meninas mais debicadas que temos. Uma verdadeira joia do interior. Minha mãe se inchou de orgulho. Ela sempre foi estudiosa, desde pequena.
está se destacando em canto, comportamento e catecismo. Uma moça obediente. Ela entregou ao meu pai um envelope com a carta que ela mesma escreveu e assinou com a minha letra. Dizia que eu estava entre as 3 melhores da turma, que tinha aptidão para música sacra e comportamento exemplar. Meu pai leu em voz baixa, os olhos se enchendo d'água. Minha filha, eu nunca pensei que a gente pudesse ter orgulho assim. O nó que subiu na minha garganta só não me engasgou porque eu engoli seco. Tive vontade de gritar, de dizer que tudo era um teatro, que aquilo era cenário montado para encobrir um poço de horror, que atrás das cortinas limpas havia meninas trancadas, machucadas, com sonhos despedaçados e nomes apagados. Mas olhei para o rosto dele, queimado de sol, iluminado por um orgulho que ele nunca teve chance de sentir antes, e não consegui. A visita durou pouco, 2 horas cronometradas. Depois do almoço, houve uma apresentação de canto. As meninas escolhidas, entre elas eu, cantaram um hino religioso sobre fé, obediência e pureza. Os pais aplaudiram, choraram. A madre andava entre eles como se fosse uma santa. No fim, os pais foram levados ao portão principal. As freiras agradeceram a visita e entregaram pacotes com doces, feitos pelas alunas, que na verdade vinham prontos da cozinha da cidade. Meu pai me abraçou uma última vez. Continue assim, minha filha. Deus está vendo tudo. Dei um beijo na testa dele e sorri de novo. Tô indo pra frente, pai. Mentira. Eu estava afundando. Mas como dizer isso sem quebrar ele também? Quando os portões se fecharam, o sorriso da Madre Clarice apagou. A irmã Beatriz nos mandou voltar ao refeitório para limpar tudo. As visitas já foram. Agora voltamos ao trabalho. E foi como se tudo tivesse sido um sonho breve, encenado para manter viva a mentira. No fim da noite, já no dormitório, sentei na cama com o envelope da carta falsa nas mãos. Pensei no meu pai chorando de orgulho. Pensei na minha mãe sorrindo aliviada. Pensei em como a gente aprende a mentir por amor. Ali eu entendi que o colégio era mais do que uma prisão, era um teatro. E cada uma de nós era obrigada a ser atriz, com sorriso no rosto e alma em frangalhos. A capela era o lugar mais silencioso do colégio. Silencioso de um jeito que incomodava. O chão de pedra, os bancos de madeira escura, o cheiro de incenso sempre no ar. Tudo ali parecia planejado para deixar a gente miúda, assustada, com culpa até por respirar alto. As freiras diziam que era o coração da casa, mas para mim era só uma casca bonita. O coração de verdade daquele lugar batia em outro canto, um canto que ninguém mostrava. Comecei a desconfiar das portas, não as grandes de entrada, mas umas pequenas escondidas atrás das cortinas pesadas e dos confessionários. Eu observava durante as orações o jeito como a Madre Clarice sempre sumia do nada, aparecia sem fazer barulho. As outras freiras também. Elas nunca vinham pelo corredor como nós. Era como se o colégio tivesse caminhos próprios para quem mandava. Numa tarde chuvosa, fui escalada para limpar a capela. Fiquei sozinha ali por mais de 1 hora. Enquanto esfregava os bancos com um pano úmido, a água pingando lá fora, o silêncio denso, resolvi testar uma das cortinas laterais. Puxei devagar e atrás dela havia uma pequena porta de madeira com um trinco velho, trancado com um pino por dentro. Olhei para os lados, segurei o medo e empurrei. O barulho foi seco. A porta rangeu e atrás dela um corredor estreito. Entrei. A escuridão era quase total, mas a claridade que vinha da capela me guiava. As paredes eram úmidas, o ar pesado. Parecia lugar que o tempo esqueceu. Andei devagar, coração batendo no ouvido, os pés afundando na poeira. Depois de alguns metros, o corredor abria para uma sala, sem janelas, sem cruz, sem oração. Ali o colégio mostrava sua cara verdadeira. A sala estava cheia de araras com roupas penduradas, vestidos curtos, saltos altos, lingeries caras, perfumes importados em cima da cômoda,
maquiagens, joias falsas. No canto, uma mesa com pastas abertas, listas de nomes, horários, fotografias. Alguns nomes tinham marcações em vermelho, preferida do mês, repetir na próxima visita, treinar melhor resposta. Eram os visitantes frequentes, políticos, empresários, homens com sobrenomes que a gente ouvia nos noticiários do rádio da cozinha. Lá estavam datas, preferências, observações. Gosta de silêncio, exige obediência total, gosta de meninas novas. Li isso em voz baixa, como se pudesse apagar a frase da memória. Mas tem coisa que gruda no peito feito espinho. Ouvi passos. Congelada, me virei devagar e vi a Madre Clarice, de pé na porta da sala, ao lado de 2 homens de terno. Um deles usava luvas pretas. O outro sorria. "O que faz aqui, Maria das Dores?" A madre perguntou, com a voz calma, como sempre. Tentei inventar uma desculpa. Disse que me perdi, que estava limpando a capela. Ela entrou na sala sem pressa e trancou a porta atrás de si. Esse não é lugar para meninas. Aqui, quem entra sem ser chamada, desaparece. O homem de luvas deu 2 passos na minha direção. "Essa é aquela do interior, não é? A que cantou no evento da semana passada?" A madre assentiu com um sorriso discreto. "Escute bem." Ela disse, se aproximando até quase encostar o rosto no meu. "Esse colégio sobrevive porque as meninas fazem silêncio, porque obedecem, porque não perguntam, nem fuçam." Ela segurou meu queixo com força. Curiosidade, Maria das Dores, é uma doença que aqui a gente cura com um esquecimento. Fiquei muda. O corpo todo tremia. Ela soltou meu rosto e ajeitou o véu com elegância. "Você vai sair por onde entrou. Vai lavar o rosto e vai esquecer o que viu." Os olhos dela brilharam quando disse, "Porque aqui, menina curiosa vira a história esquecida." Saí sem olhar para trás. Corri pelo corredor escuro, tropeçando nas próprias pernas, os olhos ardendo. Voltei para a capela, lavei o rosto na pia de pedra, ajoelhei no primeiro banco e rezei sem palavra, só respiração e culpa. Depois daquele dia, passei a andar mais devagar, a cabeça baixa, os olhos atentos, a boca trancada. Mas dentro de mim o medo virou outra coisa, virou raiva. E a certeza de que aquele colégio não era uma escola, era um palco. E por trás do pano escondiam o pior tipo de pecado. Aquele que veste hábito, mas fede a perfume importado e a ameaça sussurrada. Depois que encontrei aquela sala escondida, tudo dentro de mim começou a mudar. Eu ainda fazia o que mandavam, ainda me ajoelhava, ainda cantava nas orações, mas não acreditava mais. Era só um corpo obedecendo. A fé tinha fugido de mim. E se eu for sincera, acho que não voltou nunca mais. As freiras começaram uma fase nova de pregações. Chamavam de período de purificação. Cada semana uma penitência diferente. O corpo precisa sofrer para a alma ser lavada, diziam. Rezávamos até o joelho doer e em jejum, com os olhos fechados, repetindo frases que pareciam cânticos, mas eram ameaças disfarçadas. Sacrifício é forma de purificação. Quem sente dor, aproxima-se de Deus. Quem se rebela, afasta-se da salvação. Elas falavam isso com tanta certeza que por alguns segundos a gente quase acreditava. Quase. As punições aumentaram. Agora, qualquer deslize era motivo para isolamento. Chamavam de retiro espiritual. As meninas eram levadas para uma parte do prédio que ninguém via. Um corredor trancado atrás da lavanderia. Só dava para ouvir de vez em quando o som do ferro batendo em alguma superfície e os gritos abafados. Depois disso, silêncio. Sempre o mesmo silêncio. Foi numa dessas semanas que Cida, uma menina vinda de Araraquara, tentou fugir. Ela era miúda, de rosto redondo e riso fácil. Falava que tinha um irmão que trabalhava num mercado e que ia voltar para casa assim que conseguisse juntar coragem. Naquela noite, o plano dela era simples: se esconder no caminhão de entrega de mantimentos que chegava toda quinta. Mas alguém contou. Sempre alguém contava.
A freira, que fazia a ronda noturna, entrou no dormitório com o terço na mão e o rosto em fúria. Quem pensa em desobediência, pensa em condenação, disse. Cida tentou correr. Não chegou nem até a porta. 2 freiras seguraram ela pelos braços e arrastaram para o corredor. O som dos passos desapareceu junto com ela. No dia seguinte, a cama dela já estava vazia e arrumada, como se nunca tivesse existido. A Madre Clarice entrou no refeitório e avisou com a voz calma. A menina Cida foi retirada para o retiro espiritual. Rezem por ela. Rezar por ela. Aquelas palavras martelavam na minha cabeça. Rezar por quem? Para onde ela foi? Ninguém perguntava. A gente só fingia que acreditava. Fingir era mais seguro. Mas naquele dia, durante a oração da tarde, eu percebi que algo em mim tinha quebrado de vez. Enquanto as outras murmuravam as rezas, eu olhava para o crucifixo na parede e sentia um vazio enorme. Aquele Cristo pregado ali não me dizia nada. Era só madeira pintada. Se ele existia mesmo, devia ter abandonado aquele lugar há muito tempo. Comecei a reparar nas freiras, no olhar delas. Não era olhar de quem acredita em Deus. Era olhar de quem acredita no poder que tem sobre o medo. Um tipo de fé mais perigoso que qualquer heresia. Numa noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, olhando as sombras do teto. Do outro lado do quarto, uma menina que eu ainda não conhecia direito, Lúcia, o nome dela, me olhava também. Tinha um rosto sério, os olhos fundos de quem já viu coisa demais. Ela esperou o corredor silenciar e sussurrou. Você acha que Deus mora aqui, Mariazinha? Fiquei muda. Ela respondeu por mim. Ele não mora, não. Aqui é casa de outro. Fiquei olhando para ela, tentando entender. Outro quem? Aquele que veste santo para enganar tolo. Essas palavras ficaram grudadas na minha cabeça. Nos dias seguintes, procurei Lúcia nos intervalos. A gente começou a trocar pequenas conversas escondidas. Ela era diferente das outras. Tinha um tipo de coragem que misturava raiva e resignação. Contou que estava ali há mais de um ano, que já tinha visto meninas desaparecerem e que a Madre Clarice dizia sempre a mesma frase antes de cada sumiço. O céu é lugar de quem sabe calar. Eu não vou calar, disse Lúcia num desses sussurros. Nem que precise morrer para isso. Naquele tempo, morrer parecia uma saída menos cruel. A lavagem moral continuava. Toda manhã, depois do café, as freiras faziam a gente repetir frases diante do crucifixo. Coisas como, meu corpo pertence à fé, minha voz é da obediência, meu destino é servir. Repetíamos até as palavras perderem sentido, até virarem ruído. Uma tarde, durante uma dessas sessões, uma menina desmaiou. A Madre Clarice mandou jogarem água fria nela e continuarem. O corpo é fraco, mas a alma precisa ser forte, disse. Quando a menina levantou, tremendo, com o vestido grudado na pele molhada, eu percebi que o colégio era uma máquina. Uma engrenagem que moía a gente até sobrar só silêncio. Comecei a esconder pedaços de mim. Um sorriso aqui, um pensamento ali. Era a única forma de continuar viva sem enlouquecer. Às vezes, quando as freiras falavam de sacrifício e pureza, eu olhava para as janelas e imaginava o mundo lá fora. As pessoas andando nas ruas, os cachorros latindo, o cheiro de pão saindo das padarias. Tudo tão simples, tão longe. Numa dessas noites, deitei e fiquei ouvindo o barulho do vento batendo nas grades. Fechei os lábios e murmurei a frase de Lúcia, como uma oração nova. Deus não mora aqui. E pela primeira vez, desde que entrei naquele colégio, senti um tipo estranho de alívio. Talvez por entender que a culpa não era minha. Talvez por perceber que se ele não morava ali, o inferno também podia ter endereço. O aviso veio num sábado de manhã. O sino tocou 3 vezes, diferente do costume, e as freiras correram de um lado para o outro com expressão que misturava ansiedade e pressa. Era o sinal de que os benfeitores viriam naquela noite. As meninas mais novas ainda não entendiam direito o que significava. As mais velhas, como eu e Lúcia, só se entreolharam em silêncio. Era um olhar de quem já sabia o que vinha, e mesmo assim não tinha para onde correr.
A Madre Clarice apareceu no refeitório logo depois do almoço, toda arrumada, com um véu novo e um sorriso estudado. Esta é uma noite de bênção, disse ela. As mãos unidas, a voz doce, teremos a presença de homens importantes, homens que ajudam a manter este colégio e garantem o futuro de vocês. Vocês devem ser gratas, dóceis, obedientes. O brilho de vocês é o reflexo da nossa fé. A palavra brilho ficou presa no ar, como um mosquito que não sabe para onde fugir. As meninas foram separadas em grupos. As de ouro, como ela chamava, foram levadas à sala de preparação, a mesma onde, um tempo atrás, tinham um vestido com aquela roupa vermelha. Eu fui uma delas. Lúcia também. A freira que chefiava o preparo tinha uma caixa de maquiagem sobre a mesa. Espalhou os frascos com o cuidado de quem maneja armas. O cheiro forte de perfume doce enchia o ar, enjoativo. Hoje é noite de servir com orgulho, disse ela olhando para a gente. Lembrem-se, quem agrada, acende, quem recusa, desce. Ninguém perguntou o que descer queria dizer. Todo mundo sabia. Ela começou a pintar nossos rostos com pincéis duros, batom espesso, pó demais. A cada toque eu sentia minha pele sumir um pouco mais. O espelho mostrava outra pessoa, uma boneca sem nome. A roupa era escolhida de acordo com a tarefa. Vestidos curtos de tecido caro, sapatos altos que machucavam os pés. As freiras falavam baixo entre si, consultando papéis, números como se estivessem organizando uma missa cara. Do lado de fora começou o movimento. O portão abriu e o som dos motores cortou o ar. Carros pretos, compridos, estacionando um atrás do outro. Homens desciam devagar, ajeitando o paletó, conversando com o riso abafado. Um deles tirou o chapéu para a Madre Clarice, que o cumprimentou com um beijo no rosto, como se fosse parente próximo. «Sejam bem-vindos ao lar das nossas joias», disse ela. As luzes da capela foram apagadas. Só as lâmpadas do corredor central ficaram acesas, lançando um brilho amarelado nas paredes. Fomos levadas em fila. As freiras pareciam satisfeitas, quase orgulhosas. Passamos pelo corredor principal e eu pude ver as outras meninas, as que não foram escolhidas, olhando pelas frestas das portas com olhos de bicho preso. Na metade do caminho, Lúcia me segurou o braço e disse: «Eu não vou», disse baixinho, «eu juro que não vou». Apertei a mão dela, tentando passar força que eu mesma não tinha. «Fica calma, espera passar a noite. A gente dá um jeito». Ela me olhou com um desespero que não se explica em palavra. Nos separaram na entrada do salão. Eu fui levada para uma sala pequena, iluminada demais, com cheiro de álcool e perfume. Na parede, um crucifixo dourado pendurado, olhando para baixo. O homem que entrou usava terno claro, cabelo engomado, anel grosso no dedo. Sorriu. «Então é você a menina do canto bonito?» Assenti, sem voz. Ele se aproximou. O resto da noite eu prefiro deixar guardado na parte do cérebro onde o tempo não chega. Quando voltei para o dormitório, o corpo pesava. O vestido sujo, o batom borrado, o coração em pedaços. Deitei na cama e fiquei olhando o teto. As freiras passavam pelos corredores com lamparinas, vigiando. Ouvi alguém vomitando na pia do banheiro, outra chorando baixo, mas ninguém falava. Lúcia não voltou. Esperei até o amanhecer. A cada barulho, achava que era ela entrando, mas a cama dela ficou vazia. Na manhã seguinte, perguntei à irmã Beatriz onde Lúcia estava. Ela respondeu sem levantar os olhos do livro. Foi chamada para retiro. Está se purificando. Purificando. Essa era a palavra que elas usavam para enterrar gente viva. Mais tarde, durante o café, a Madre Clarice apareceu no refeitório com um terço nas mãos. O rosto sereno, o mesmo sorriso manso. «Minhas filhas, agradeçam ao Senhor por mais uma noite de glória». As freiras começaram a rezar. A diretora fechou os olhos, a voz doce, o tom suave. «As meninas de ouro brilharam esta noite», e sorriu.
Sorriu como quem acabara de ganhar uma guerra santa. Enquanto isso, o gosto amargo do batom ainda me queimava a boca. E eu sabia, ali, naquele instante, que nenhuma de nós tinha mais salvação. Eu conhecia a Dona Carmen de vista. Andava sempre com a cabeça baixa, o pano de chão nos ombros, os joelhos castigados pelo cimento. Era a mais velha entre as mulheres que limpavam os corredores e a única que parecia evitar os olhos das freiras. As outras serventes eram mudas ou caladas demais, mas Dona Carmen tinha uma tristeza viva no rosto, daquelas que só quem já foi menina naquele mesmo inferno o carregava. Na noite seguinte, àquela visita dos homens de terno, eu estava na lavanderia, ajudando com os lençóis. Castigo por não sorrir o suficiente, como disse a Madre Clarice. O cheiro de sabão queimava o nariz. Estava quente, abafado, um silêncio sufocante. Foi quando ela se aproximou, devagar, como quem não quer ser notada. Você é a menina Maria das Dores, não é? Assenti, meio assustada. Eu sei quem você é. Falaram que você canta bonito, que agrada bem. Não entendi se aquilo era deboche ou dor, mas ela me olhava diferente, sem desprezo, sem julgamento, só sabedora demais. Tinha nos olhos um tipo de raiva calada. Pegou um lençol e começou a torcer com força, como se estivesse espremendo um passado que não sai fácil. Depois de um tempo falou: eu estive onde você está. Como assim? Eu fui aluna aqui em 1949. Tinha 12, tinha menos do que devia para entender o que me fizeram. Eu parei. O coração congelou. Não. Sim, menina. Fui uma das primeiras meninas de ouro dessa casa. Quando ainda não tinha nome bonito. Quando ainda não tinha hino nem missa. Era só um casarão com paredes brancas e homens fedendo a fumo e pecado. Sentamos atrás da pilha de panos. Ela puxou o banquinho, olhou ao redor e continuou em sussurro. Quando eu fugi, 2 anos depois, fui até a delegacia. Entrei suja, com roupa rasgada e contei tudo, tudo. Sabe o que fizeram? Acreditaram? Ela soltou um riso amargo. Riram, Mariazinha. Um deles perguntou se eu não estava com saudade da escola das moças espertas. Outro me chamou de ingrata. Me mandaram de volta para minha mãe, que estava doente e sem força nem para entender o que era verdade. Fiquei em silêncio, a boca seca. Anos depois, voltei aqui. Bati na porta e pedi trabalho. Disseram que se eu limpasse bem, podia pagar meus pecados. Achei que era castigo. Hoje sei que fiquei porque tinha medo de viver lá fora. E mais medo ainda de esquecer o que vi. Os olhos dela marejaram, mas ela segurou. Eu assisti essas paredes engolirem muita menina. Vi sorriso sendo esmagado com um salto. Vi fé virar pretexto para monstruosidade. E vi freira ajoelhando para orar depois de entregar menina na mão de político. Ela me encarou. Você tá perto de virar pó, Mariazinha, como todas as outras. Mas tem um caminho. Qual? Silêncio e paciência. Ela olhou para a porta e baixou a voz. Eu sei por onde fugir, mas não é fácil. Vai precisar de calma, de coragem e de aceitar que talvez nunca veja justiça, só liberdade. Por que agora? Perguntei. Por que me ajudar agora? Ela suspirou. Porque vi no seu rosto mesmo que vi no meu, lá atrás. Raiva e vontade de sair andando, nem que seja rastejando. Depois de Lúcia, eu entendi que se eu não fizesse nada, ia morrer aqui dentro com o mesmo peso nas costas. O nome de Lúcia me acertou como uma pancada. Dona Carmen tocou no meu braço. Vamos esperar o momento certo. No dia da colheita, os caminhões entram cedo e saem direto para a estrada. Tem um buraco na cerca atrás do galpão velho. Mas você não vai sozinha. Vai com outra. Escolha bem. Por quê? Porque se uma cai, a outra corre. E se a outra fala, as duas viram notícia apagada. Ela se levantou, pegou o balde e voltou para o corredor como se nada tivesse acontecido. Mas ali, naquele instante, com o corpo suado e a alma em capos, eu senti, pela primeira vez em muito tempo, esperança.
Não era aquela esperança boba de reza e promessa. Era esperança suja, escondida, esperança com medo, esperança de gente que sobrevive. Naquela noite, deitei com um lenço que Dona Carmen me deu escondido dentro do travesseiro. E enquanto as freiras rezavam alto no corredor, com as vozes doces e as mãos fingindo santidade, eu fechei os olhos e pensei: se o inferno tem saída, ela começa num buraco de cerca e termina num mundo onde ninguém me chama de joia, para depois me enterrar viva. As semanas seguintes foram um arrasto de medo e disfarce. Dona Carmen fingia que nada acontecia, mas toda noite deixava um recado novo escondido entre os lençóis. Um mapa rabiscado, um horário, um sinal. Eu lia rápido e queimava o papel na lamparina antes que alguém visse. Durante o dia, ela me ensinava o que fazer, em sussurros curtos enquanto torcíamos os panos ou varríamos o corredor. A lavanderia é o coração da casa, menina. É por onde entra tudo que eles fingem não ver. Comida, roupa, pecado. É por lá que vocês vão sair. Vocês. Ela falava no plural, mesmo sem saber quem seria a outra. No começo, pensei que eu fosse sozinha. Mas destino às vezes tem jeito de ironia. Foi numa noite chuvosa que Lúcia voltou. Entrou no dormitório com a roupa rasgada, o rosto machucado e o olhar apagado. As freiras a empurraram para dentro como quem devolve mercadoria quebrada. Rezem por ela. Está voltando do retiro, disse uma delas. Ninguém perguntou nada. A gente só ouviu o barulho da porta trancando. Lúcia sentou na cama e ficou ali muda, o corpo tremendo. Me aproximei devagar. Ela me olhou e bastou. Aquele olhar dizia mais do que qualquer confissão. Eu sabia. Ela sabia. Nos dias seguintes, ela não falava quase nada, mas ficava perto de mim, ajudando nas tarefas. As freiras fingiam que ela não existia. Era como se o castigo tivesse apagado o nome dela. Até que uma tarde, na hora da limpeza da capela, ela se ajoelhou ao meu lado e sussurrou: "Me leva contigo." Eu não perguntei como ela sabia do plano. Nem Dona Carmen estranhou quando contei. Apenas cruzou os braços e respondeu: 3 é mais difícil que 2, mas às vezes é isso que Deus faz para testar a coragem da gente. Nosso plano era simples. Simples o bastante para parecer possível. Esperar o sino das 3 da madrugada, quando as freiras trocavam a ronda. Ir pela cozinha, atravessar o corredor da lavanderia, pegar as chaves do armário de ferramentas e abrir a porta lateral que dava para o pátio. Dona Carmen deixaria o cadeado apenas encostado. "Levem pouco peso", avisou. "Quem carrega demais não corre." Arrumei um pedaço de pão seco e uma garrafa pequena de água. Lúcia um pedaço de pano e uma foto da família que já estava quase apagada. Dona Carmen preparou um bilhete escrito com caligrafia trêmula. "As meninas não estudam. As meninas somem. Olhem nos porões." Ela disse que deixaria o bilhete no confessionário da igreja, escondido entre os livros de reza. Se der errado, pelo menos alguém um dia vai achar isso. Naquela noite, a chuva começou cedo, batendo nas telhas feito aviso. As freiras apagaram as luzes mais rápido que o normal. O ar parecia pesado, diferente, como se as paredes soubessem. No dormitório, cada respiração era um segredo. Lúcia deitou na cama ao lado e segurou minha mão por baixo do lençol. "Se a gente não sair viva, promete que conta?" "Prometo, mas a gente vai sair", disse. Ela sorriu de canto, sem fé, mas com uma coragem triste. Às 2 da manhã, Dona Carmen apareceu na porta, fingindo recolher roupa. Deixou cair um molho de chaves no chão e me olhou rápido. Era o sinal. O coração batia descompassado. A gente vestiu os casacos de pano, calçou os sapatos gastos e saiu de fininho, com o terço da minha mãe no bolso. O corredor estava escuro, só uma lamparina acesa perto da cozinha. O som da chuva ajudava a esconder os passos. Na lavanderia, o cheiro de sabão se misturava com fumaça. Dona Carmen esperava, de costas, fingindo varrer. Quando nos viu, parou, respirou fundo e disse: "Agora é com vocês." Ela abriu a porta lateral, o vento frio entrou espalhando gotas pelo chão. Lúcia passou primeiro, eu vinha logo atrás. Mas antes de sair olhei para ela. "E a senhora?"
Já fiquei demais nesse lugar. Minha liberdade é ver vocês indo. Foi a última vez que vi o rosto dela inteiro, a chuva molhando o cabelo grisalho, o olhar firme, o corpo pequeno diante do portão enorme. No pátio, cada passo parecia um estouro. O chão era barro e lama. A cerca nos esperava lá no fundo, onde a escuridão era mais densa. A gente se abaixava cada vez que o raio iluminava o céu. Lúcia, mancando, o ombro ferido. Quando chegamos perto da lavanderia velha, ouvimos o sino. 3 badaladas. O momento. Dona Carmelo devia estar lá dentro, rezando. Corremos. O barulho dos sapatos afundando na lama, o som da chuva, o peito disparado, o portão secundário já estava entreaberto. Lúcia olhou para mim, respirando com dificuldade. Vai, Mariazinha, vamos juntas. Se eu ficar para trás, não volta. O trovão rasgou o céu. Corremos mais. Atrás da gente, um grito. Lanternas acesas. O ferro batendo. O eco de passos. Aquela sensação horrível de que o inferno inteiro acordava só para não deixar a gente sair. E mesmo assim corremos. Porque o medo, quando passa do limite, vira coragem. Coragem desesperada, suja, mas viva. Naquela madrugada, entre relâmpagos e respiração ofegante, eu entendi que fugir não era só sair do colégio, era sair de mim. Da menina que acreditava em promessa, em bênção, em salvação, ali na chuva, com o barro subindo pelas pernas e o coração gritando, eu me tornei outra. E enquanto o portão de ferro se abria com um rangido, eu jurei, se conseguisse atravessar, nunca mais fechar os olhos para nada, nem para Deus, nem para ninguém. A chuva daquela noite parecia castigo de Deus, grossa, fria, pesada, encharcando tudo como se o céu também quisesse apagar aquele lugar do mapa. As gotas batiam nas telhas com força e o vento fazia as janelas baterem, uivando entre os corredores. Era a madrugada em que tudo ia acontecer, e meu corpo sabia. As mãos suavam ou o coração acelerava como se já corresse antes mesmo das pernas. Eu e Lúcia ficamos acordadas sem precisar combinar. Olhamos uma para outra quando o sino da ronda bateu ao longe. Era a hora. Cada uma tinha um terço enrolado no pulso, um pedaço de pão seco no bolso e medo demais no peito. Dona Carmen estava na lavanderia, fingindo recolher lençóis. Quando passamos pela cozinha, ela apenas levantou os olhos e assentiu. O sinal. A chuva ajudava. O barulho escondia nossos passos. Atravessamos o corredor devagar, descalças, com o vestido grudando nas pernas. O cheiro de mofo e sabão parecia mais forte do que nunca. Na lavanderia, o chão estava coberto de panos molhados. Dona Carmen esperava perto da porta lateral, o rosto sério, o olhar decidido. Agora é com vocês, ela disse, abrindo devagar o trinco do cadeado. Corram quando o portão abrir. Não olhem para trás, por nada. O vento entrou cortando o rosto misturado à chuva. Lúcia passou primeiro, mancando. Eu fui logo atrás. O pátio estava escuro. O barro subia até o tornozelo e cada passo fazia um estalo molhado. Lá no fundo, o portão grande, meio escondido pelo mato e pelas sombras, esperava. Eu podia jurar que ele respirava junto comigo. Corremos. A cada relâmpago, o pátio inteiro se iluminava por um segundo, revelando o tamanho daquilo tudo. Os muros altos, as janelas fechadas, o colégio inteiro parecendo um monstro de pedra e cruz. A chuva caía mais forte e o som dela era o único que existia até o sino tocar. O som foi diferente. Não era o sino da troca de turno, era o sino de alarme, o de caça. 3 badaladas rápidas cortando o ar. Logo em seguida, as vozes. Gritos, portas batendo, lanternas acendendo. Corram! Gritou Dona Carmen lá de trás. Não parem! A gente corria ao máximo que dava. O chão escorregadio, o vestido pesando, o coração parecendo querer rasgar o peito. As luzes começaram a dançar pelas janelas. As freiras gritavam rezas misturadas com ordens. Em nome de Deus, parem, voltem! Mas a gente já não era mais delas. O primeiro tiro veio seco, um som que rasgou a noite. Eu não entendi na hora o que era, só ouvi o grito.
Lúcia tropeçou e caiu de lado na lama. Quando me virei, ela estava no chão, o corpo tremendo, a mão apertando o ombro. O sangue se misturava com a água da chuva, escorrendo devagar. "Lúcia!" gritei, ajoelhando ao lado dela. Ela tentou falar, mas só saiu um sussurro. "Vá embora, Mariazinha, agora é tua vez de sair." Outro tiro. Dessa vez, a bala acertou o chão perto da gente, levantando lama. Eu senti o gosto do medo na boca. Dona Carmen apareceu correndo, o avental grudado no corpo, o cabelo molhado. Ela me puxou pelo braço com força. "Levanta, menina! Não tem mais tempo!" gritou. "Mas ela!" tentei dizer. "Ela quer que você saia!" berrou de volta, me empurrando. "Não deixe a morte dela ser em vão!" Lúcia me olhou uma última vez. Tinha um brilho nos olhos que não era mais dor nem medo. Era entrega. E eu entendi. O portão estava a poucos metros. A ferrugem brilhava com a luz dos relâmpagos. O coração batia alto. O corpo já não obedecia direito. Eu corri o que pude. Dona Carmen vinha atrás, mancando, gritando para eu não parar. A lama espirrava. O som dos passos atrás da gente aumentava. Eu ouvia as vozes, os gritos, as rezas misturadas com o barulho dos tiros. Chegamos ao portão. O ferro estava encostado, como prometido. Empurrei com toda a força. O vento frio me atingiu em cheio, trazendo o cheiro da estrada molhada e de mato. Por um segundo, achei que o portão não fosse abrir, mas ele gemeu, devagar, e começou a se mover, o som dos gonzos rangendo como grito de animal. "Vai, Mariazinha", disse Dona Carmen, empurrando minhas costas. "E a senhora?" Ela balançou a cabeça. "Já vivi o suficiente. A minha saída é ver você indo." Outro tiro. Dessa vez, o som pareceu mais perto. Eu não olhei para trás, só corri. Cruzei o portão tropeçando, caí de joelhos na lama do outro lado, as mãos afundando na terra fria. Atrás de mim, o portão bateu com um estrondo que ecoou pela noite. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Nenhum grito, nenhum tiro. Só o barulho da chuva e o meu coração descompassado. Respirei fundo, tentando acreditar que era verdade. Eu estava do lado de fora. Olhei para trás uma última vez. Através das grades, só vi sombras e luzes dançando. Nenhum sinal de Lúcia, nenhum som de Dona Carmen. O ferro fechado atrás de mim parecia o suspiro final do próprio inferno. Ali, ajoelhada na lama, tremendo, com o terço da minha mãe entre os dedos, entendi que a liberdade também podia doer. Mas era uma dor limpa, uma dor viva. O portão tinha se aberto e fechado atrás de mim, como se o inferno tivesse engolido o resto. E pela primeira vez, eu senti o gosto da chuva como bênção. Quando entrei no vilarejo, com o vestido rasgado e o rosto encardido de lama e lágrima seca, ninguém me reconheceu de primeira, nem minha mãe. Ela estava na varanda, costurando perto da porta, como fazia desde sempre. E quando me viu parada no portão, levantou devagar, com a agulha ainda entre os dedos, como se estivesse vendo uma assombração. "Mãe, sou eu", disse, com a voz fraca. Ela deixou a agulha cair, pôs a mão na boca e correu. Me abraçou com o corpo todo, o cheiro do pano, da comida do almoço ainda no avental, os soluços atravessando o peito dela como se quisessem sair todos de uma vez. "Meu Deus do céu, Mariazinha, minha filha, é você? Mas como?" Meu pai chegou logo depois, com o chapéu na mão e os olhos esbugalhados. Parou a uns 3 passos, me olhando da cabeça aos pés. "O que aconteceu? Onde é que tu estava, menina?" Entrei em casa e desabei. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a contar. Aos pedaços, aos soluços. Não dava para dizer tudo de uma vez e nem tudo dava para ser dito em voz alta. Disse que não era colégio, que não tinha aula, que a gente era treinada, que Lúcia tinha sido baleada, que Carmen tinha ajudado. Minha mãe tremia. Meu pai, parado no batente da porta, tinha o olhar de quem segurava o mundo para não cair. No outro dia cedo, ele foi até a delegacia da cidade. Pediu para falar com o delegado, um homem baixo e barrigudo, conhecido por viver mais no bar do que na cadeira. Contou o que eu disse, falou do colégio, das meninas, dos porões.
O homem deu o riso torto. Moço, a menina deve ter sofrido um susto aí e inventou coisa. Esse colégio é respeitado, recebe ajuda até de Brasília. Meu pai fechou os punhos. Disse que se o homem não fizesse nada, ele mesmo ia invadir o lugar. O delegado levantou, querendo encerrar a conversa, até que alguém bateu na porta. Era a dona Carmen. Estava com outra roupa, com um lenço cobrindo a cabeça e os olhos fundos de quem não dormia fazia dias. Entrou calada, entregou um envelope com fotos, algumas tiradas escondido, outras cópias de listas de nomes de visitantes. Tinha tudo ali. O delegado ficou branco. De onde? Como? Ela falou firme. Tô cansada de limpar sangue com pano bento. Ou o senhor age, ou a cidade inteira vai saber que ajudou a esconder isso. Na tarde do mesmo dia, a polícia chegou no colégio. 3 carros, 7 homens. Invadiram pelas laterais sob chuva fraca. Encontraram os dormitórios vazios, as freiras tentando esconder papéis, documentos queimando e latas de ferro. Nos fundos, atrás da capela, acharam a porta que levava ao subsolo. Trancada por fora, arrombaram. O que viram lá embaixo nenhum deles conseguiu esquecer. Meninas dopadas, deitadas em colchões sujos, algumas amarradas. Um cheiro de mofo, remédio e perfume misturado. Uma delas gritava que precisava rezar, outra perguntava pela mãe. Uma freira tentou se jogar contra a parede quando viu os homens entrarem. Dona Carmen foi chamada para testemunhar. Mostrou os nomes, os cadernos escondidos, os mapas da casa. No dia seguinte, era para ser manchete em tudo quanto é canto. O Colégio das Meninas de Ouro era um inferno com cruz na parede. Mas não foi. Os jornais locais foram impedidos de publicar. As gráficas tiveram visita antes da impressão. Um homem de terno, com crachá do governo, passou de redação em redação. O delegado recebeu um telefonema e, depois disso, mudou o tom. Disse que era tudo exagero, que tinham achado meninas em situação de risco, mas sem prova de crime. No rádio só diziam que uma escola da capital passava por readequação pedagógica. Nada de nomes, nada de escândalo. As meninas foram levadas para instituições distantes. Algumas voltaram para as famílias, outras desapareceram de novo no sistema. Eu fiquei com os meus pais, em casa, calada, esperando justiça. Mas ela não veio. 2 semanas depois, Dona Carmen voltou para nos visitar. Trazia uma sacola com pão e um embrulho com um vestido novo. Disse que estava de partida. Vão atrás de mim, Mariazinha. Já tô com nome demais nesse jogo. Antes de sair, me entregou um pedaço de papel com um número rabiscado. Se um dia alguém perguntar, conta tudo. Mas se não perguntarem, viva, já é muito. No fim daquele mês, soubemos que a diretora tinha sumido. Dizem que embarcou num navio com nome falso. Outros dizem que foi protegida por um senador. Nunca mais ninguém viu ela. Nunca houve foto, prisão, nome divulgado, nada. Como se o mundo inteiro tivesse decidido que esquecer era melhor do que saber. Mas eu não esqueci, nem Lúcia, nem o portão de ferro fechando atrás de mim, nem o texto que ainda carrego na gaveta do criado mútuo. O inferno daquele lugar foi abafado pelo silêncio de homens importantes, mas dentro da minha cabeça ele ainda grita. Depois que tudo aconteceu, eu voltei para a casa dos meus pais e nunca mais saí. A cidade era pequena, as pessoas falavam pouco, mas olhavam muito. Os vizinhos cochichavam pelas beiradas, fingindo que não sabiam de nada, e minha mãe passou a evitar praça, igreja e as visitas longas. Meu pai só falava quando era necessário. Passava os dias sentado na cadeira de palha, olhando o terreiro, batendo os dedos no braço da cadeira, como se contasse os minutos que já não voltariam. E eu nunca me casei, não conseguia confiar em homem nenhum. Toda vez que algum se aproximava, bastava um gesto mais abrupto, uma palavra atravessada, que o estômago virava e o corpo inteiro se fechava. Teve um no começo que tentou insistir, disse que entendia. Eu pedi desculpa e disse que não tinha espaço para ninguém. E era verdade. Depois daquilo tudo, o que sobrou de mim era só para mim, mais ninguém. Também nunca mais pus os pés dentro de igreja. Não era birra com Deus, não. Deus, se é que existe, não tem culpa do que fazem em nome dele.
Mas eu não suportava mais os bancos de madeira, o cheiro de vela, o som de hino. Aquilo tudo me lembrava a voz das freiras, a mão pesada do silêncio, os olhos que fingiam não ver. Não dava. Nem enterro me fazia entrar. Quando morreu uma prima minha, fiquei do lado de fora esperando acabar. Preferia rezar sozinha, olhando para o mato. Lúcia não resistiu. Aquela noite, quando a gente correu, ela já estava fraca. O tiro pegou fundo e, mesmo com a vontade de viver, o corpo não aguentou. Ela caiu ali, no meio da lama, com os olhos arregalados e a mão estendida. Disseram que morreu rápido, que não sofreu, mas eu sei que sofreu. Sofreu muito antes daquela noite e morreu do mesmo jeito que viveu lá dentro, calada e sem testemunha. Dona Carmen sumiu antes do julgamento. Disseram que fugiu para outro estado, que mudou o nome e viveu como costureira no sul. Outros dizem que foi levada por gente importante, que sabia demais e que sumiu porque precisava sumir. Nunca mais ninguém viu ela, nem carta, nem notícia, só o silêncio. O colégio ficou de pé por uns anos, vazio, com os vidros quebrados e a capela desabando. Depois começaram a roubar o que podiam. Madeira, ferro, imagens. Com o tempo virou ruína, engolida pelo mato. Hoje em dia, só tem parede rachada e resto de pedra, mas o portão de ferro continua lá. Passo por ele de vez em quando preciso ir para o lado de lá da estrada. Tá torto, cheio de ferrugem, com as trancas penduradas, mas continua em pé. Ninguém teve coragem de arrancar. Ninguém quer chegar perto também. Dizem que o lugar é amaldiçoado, que dá azar. Eu sigo vivendo do meu jeito. Faço costura para fora, cuido das galinhas, vou no mercadinho, tomo café em silêncio. Não reclamo, mas também não sorrio muito. Não tem mais para quê. Nunca tive filhos, nunca dividi minha cama. Só eu, meus silêncios e os cadernos onde escrevo tudo. Não para publicar, mas para não esquecer. As pessoas da cidade às vezes me olham de lado. Algumas fingem que não sabem, outras fingem que esqueceram. E eu deixo. Melhor assim. Melhor para todo mundo. Mas eu não esqueci. Nunca esqueci. Cada quarto, cada nome, cada oração torta, tudo ainda mora aqui. Quando a noite vem e o vento bate mais forte, parece que volta tudo. Às vezes, sentada na rede, ouço um barulho que não é vento nem bicho. É o ferro. O portão. O portão ainda existe. Fechado. Mas às vezes, quando o vento bate, eu juro que escuto ele ranger, como se o passado pedisse para ser lembrado. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.